Ao longo de 2020, eu passei o ano todo praticamente, até mais do que o ano todo, porque 2019 eu já estava mexendo com isso, eu passei comparando uma feature que a AWS ela não tinha e uma outra cloud, que eu não vou falar aqui, ela tinha essa feature. E eu passei o ano todo reclamando, em 2020, com mais uma pessoa, e eu falava, puta, isso daí seria muito legal, a AWS não sei porque não tem, não sei porque não tem. E aí a AWS resolveu lançar isso no final de 2020, em dezembro, durante o reInvent. E é uma feature que na hora que eu vi que ela lançou, eu fiquei, pum, que da hora. É perfeito? Ainda comparando com essa outra cloud, eu não acho que seja tão boa, particularmente falando. Porém, é um puta pontapé muito legal que já facilita bastante. Então, beleza, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a AWS Cloud Shell. Mas antes de eu falar sobre o AWS Cloud Shell, se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, porque eu estou sempre postando coisas referentes ao mundo cloud. Então, galera, Cloud Shell é um shell, mas eu não vou compartilhar aqui uma tela gráfica preta, porque a ideia é você entender para que serve esse serviço. Quer saber o que é o shell? O shell é o shell, é um shell Linux. Você vai lá, faz, manda o comando que você quer, ponto final e é isso daí. Aqui eu quero falar sobre as particularidades, o que você pode fazer com esse serviço e como você pode utilizar no seu dia a dia. Primeiro de tudo, quando nós temos uma máquina pessoal, nós vamos lá e precisamos trabalhar com o Command Line Interface da AWS. Isso é muito comum, eu uso muito isso daí. Mas o problema é que você precisa ter um servidor com terminal. E às vezes se você tem um Windows, por exemplo, já dá um pouco de problema, daí mas você consegue instalar a AWS CLI, mas daí você tem que começar a instalar um monte de coisa, às vezes para fazer algum teste. Enfim, existem alternativas? Existem, porém você vai levar aí algum tempo. Que você seja rápido, leve 1 hora. Mesmo assim você vai ter que levar esse tempo. Então a AWS ela lançou um serviço chamado AWS Cloud Shell, que está lá no topo da página e fica um desenho de um shell aqui, bem lá em cima. Ele não está disponível em todas as regiões. Por exemplo, São Paulo ele não está disponível. Ele é um serviço que ele funciona apenas em algumas regiões atualmente, acho que tem 5, 6 regiões. Mas o ponto é, não é porque ele está em uma região que você não consegue utilizar ele de uma região, mandar comandos para outra região. Se você não sabe o que eu estou falando, não deixa de ver o vídeo que eu falei sobre a AWS CLI, a configuração dele, como que você faz a configuração do profile. Mas beleza, isso daí é um serviço onde você clica, ele já lança alguma coisa que aparentemente deva ser um container, claro que não é uma máquina, né? E você tem acesso ao shell, onde ele te dá comandos do AWS CLI no geral, ele já está instalado. O Sun, para quem ainda não está acostumado, que cria aplicações servers dentro da AWS. EB, que é a command line do Beanstalk. Também tem o Python, Node e muitas outras ferramentas, ele já vem pré-instalado nessa imagem que você tem. E aí você fala, beleza, eu tenho uma imagem e você vai ter um home dela. Quando você dá um PWD, você está dentro de um home seu. Tudo que você armazenar dentro desse local, ele vai ser um dado persistente. E para não pagar nada, você pode consumir até 1 GB. Daí você pode pensar, mas 1 GB é pouco. Mas cara, você vai precisar disso para rodar comandos, scripts, você vai ter no máximo arquivo texto lá. Na verdade, só arquivo texto, né? Não é para ter outras coisas. Então 1 GB é bastante. Depois se você passar, você começa a pagar por giga, preço normal. E aí quando eu falo um storage persistente, não quer dizer que se você vier aqui colocar 30 scripts, depois de 15 meses lá, seus 30 scripts vão estar lá. Não. Na verdade, se você deixar esse Cloud Shell desligado por 120 dias, ou seja, se você não usa o Cloud Shell por 120 dias, porque não é você quem para e inicia ele faz isso daí automaticamente, ele vai limpar o seu /home e você vai perder os arquivos que você tiver lá. Então ele é persistente desde que você acesse ele, não deixe passar de 120 dias. E ele tem 1 GB, como eu falei. Ele é um servidor bem pequeno, ele tem uma CPU, 2 de memória, o que já é suficiente para você criar diversos tipos de recursos dentro da AWS. A ideia não é você criar uma aplicação dentro dele, na verdade você vai gerenciar. Então a ideia é, eu sei lançar um EC2, mas quando eu abro a console, eu tenho que executar todos os passos. Então por que você não perde um tempinho a mais, descobre o Command Line Interface de como criar um servidor e você deixa um scriptinho aqui dentro do seu home chamado Cria Servidor. Aí quando você chegar aqui, você simplesmente roda ele vai fazer a pergunta de algumas coisas, você responde esse script e ele vai lá automaticamente e cria alguma coisa para você. Cria um servidor, cria um S3 ou cria qualquer outra coisa. Como você não precisa trabalhar com a console web, é esperado que você seja mais rápido, porque você vai ter uma sequência de linhas de comandos. Outra coisa que é bem interessante é, imagina que você precisa colocar um arquivo texto aqui.
ou baixar um output, uma saída de um arquivo texto. Como que você faz isso daí? Ele tem uma feature dentro dele que é bem legal, que você faz download e upload. Então é possível através do Cloud Shell, vamos supor, você tira um relatório de todos os servidores que você tem naquela determinada conta. Aí você pega esse relatório e coloca num TXT, mas não precisa copiar Ctrl+C e colocar em outro lugar. Na verdade, você clica no botão download, você baixa esse TXT para sua máquina local e você faz o que você precisa, você faz esse reporte. Um ponto importante também é o seguinte, eu falei que ele funciona em algumas regiões. Isso não quer dizer que o seu home que está numa região A, ele vai funcionar numa região B. Então, se você está em North Virginia, os dados estão em North Virginia. Se você está em Ohio, os dados estão em Ohio. Mas se você pensar, isso daí é um problema para mim, isso daí vai me atrapalhar muito. Não necessariamente. Se você conhece sobre a AWS CLI, se for isso que você está tentando usar, até mesmo usar Python, Node, na hora que você vai fazer a conexão, se você não informa qual é a região, ele vai pegar uma variável de ambiente. Então, se você quer saber qual que é a variável de ambiente, você você escreve um env e coloca um grep, -i e coloca AWS. Ou, ao invés de AWS, coloca a região, region. Ele vai te mostrar duas variáveis, essa é a variável do ambiente, onde está alocado o código da sua região. Então, se você está em North Virginia, vai aparecer lá, US East 1. Se você quer mudar os seus comandos para ele funcionar em uma outra região, você altera essa variável. Ou melhor, você vai lá e na hora que você vai executar o comando, ou fazer a conexão através do Python, você informa a região como parâmetro. Tem muitas, como por exemplo no Python, na hora de fechar a conexão, você coloca um region, underline, name, igual. No AWS CLI você coloca -- region e o nome da região. Então a ordem é, primeiro ele pega do ambiente, depois ele pega do arquivo, para quem não conhece, quando você manda um AWS configure, ele configura uma imagem, eu já falei aqui no canal, ele configura, ele inclusive vai pedir qual é a região default, então como o próprio nome diz, é a padrão, não que você é obrigado a usar padrão todas as vezes. E depois ele pega do seu comando, então se você não colocar nada na configure, ele vai pegar do ambiente. Se você não colocar nada na sua conexão, ele vai tentar pegar daqui, se não conseguir, ele vai pegar daqui e assim por diante. Então é isso daí. E a conta AWS. Ele funciona multiconta? Vamos supor, eu estou na minha conta A, eu quero mandar um comando na minha conta B. Como que eu faço? Isso daí não é possível. Diferente da outra cloud que eu estava falando anteriormente, onde o que define uma conta da outra é apenas uma variável no ambiente, como a região, onde você coloca qual que é o nome dessa conta e você consegue executar comandos lá. Aqui na AWS tem dois pontos de ver, não é que é pior. Contrapartida, você tem mais segurança, porque é mais difícil, você tem realmente uma separação entre contas de verdade, o que eu acho um ponto extremamente positivo, porém, em contrapartida, ele não é tão fácil assim. Se eu quiser executar em outro lugar, eu vou ter que usar um STS, um assume role, eu vou ter que usar alternativas do meu código, dos meus scripts para conseguir executar um comando na minha outra conta. E se você perguntar, e o home? O home sem chance. North Virginia em uma conta, North Virginia em outra conta, é como se fosse regiões diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Então isso daí que eu tinha para falar sobre o Cloud Shell. Se você curtiu, não deixe de dar um like, se você não curtiu aí, coloca nos comentários o porquê, e não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.